sou fascinado pelo evento, eu estou sempre lá no site assistindo as palestras e tem muita coisa que já mudou a minha vida. Acho que essa é a ideia, né, do evento, é essa troca, né, que pode fazer uma diferença. E eu fiquei super feliz com o convite para participar aqui hoje, porque, de certa forma, isso tem muito a ver com o que eu gosto de fazer na música, que é compartilhar as minhas ideias ou os meus sentimentos com a esperança de que isso chegue a outras pessoas e que faça parte da vida de outras pessoas e que isso faça uma diferença, né? Que isso me dê um senso de pertencimento ao mundo, né? Que eu me sinta fazendo, né? Sendo significativo. E, de certa forma, acho que todo mundo tem essa ânsia, né? Por fazer uma diferença, né? Por significar alguma coisa. E eu encontro essa possibilidade com o meu violãozinho, com a minha voz. Então, hoje eu gostaria de falar sobre duas coisas que são relevantes ao que eu faço. A primeira é a importância de se fazer o que você gosta. O mais importante do que isso é você gostar do que você faz. E a segunda é... Qual era a segunda mesmo? A segunda é a importância de se praticar muito o que você se propõe a fazer, se dedicar muito. Logo que eu me mudei para Curitiba, isso faz uns 10 anos já, eu vim para cá para estudar, eu fazia faculdade de manhã, faculdade de tarde, trabalhava, mas independente disso eu sempre achava um tempinho para tocar violão, que era o que eu sempre amei fazer. E nesses tempinhos que eu encontrava, normalmente era de madrugada, eu estava sempre dedilhando alguma coisa. E numa dessas madrugadas eu comecei a dedilhar essa harmonia, essa melodia, que me convidou para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito para valer, que era compor uma música. Eu sempre tocava pelo prazer de tocar mesmo. Era esse o meu envolvimento com a música. Eu não tinha pretensão de ser um compositor nem nada. E aí, bom, naquela noite, naquela madrugada, eu sentei, então comecei a escrever algumas linhas, escrever uma letra, escrever uma melodia, e gostei do que foi, era só um esboço de uma música, e gostei do que saiu, gostei tanto que eu resolvi passar para algumas pessoas, para os meus amigos mais próximos, né? Eu estava feliz, olha só o que eu fiz, né? E aí, com o tempo, esses amigos passaram para outros amigos, e passaram para os amigos dos amigos. E se passaram alguns anos, essa música chegou para um estagiário da Som Livre, e isso possibilitou toda a minha história. Aí isso possibilitou o convite para gravar o disco, e depois essa música entrou para a televisão. Da televisão surgiu o convite para fazer, para essa música ir para a trilha do filme Se Eu Fosse Você 2, que foi, né, um sucesso de bilheteria. Depois eu fui isso possibilitou eu ir para a Coreia do Sul, fazer uma turnê, ir para os Estados Unidos, para Portugal, fazer shows. E a música ficou entre as 10 mais tocadas da Billboard do Japão. Not bad, right? E isso me chamou a atenção. Hoje, com um certo distanciamento, né, daquele momento, do meu momento muito singular, muito particular, o que me chama mais atenção é o fato de que eu estava fazendo aquilo não com a intenção de fazer sucesso no Japão. Não me passava pela ideia, nem de nada disso que eu comentei. Era pela simples vontade de fazer música, de me conectar com aquilo e pelo carinho de fazer aquilo, né? E a música vai mais ou menos assim. I read your mind 1,000 times, exempt myself from alibis,
surrender to me softly. You're trying to find different side of me. You see, this life is nothing but a song without no rhyme. Da 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 da. And maybe we're losing all reason in our silly fights. Maybe this time it'll seem right. I wanna tell you about the day we first met, how I feel when you're holding me tight, and oh, how you changed my life. Da 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 da. Obrigado. Obrigado. E aí, de vez em quando, me perguntam, mas de onde é que vem a inspiração, né? E eu sempre tenho que inventar uma resposta, porque eu não sei a resposta, né? Vem de diversos lugares, né? Mas tem uma coisa que eu tenho certeza que ela está diretamente conectada com você fazer o que você gosta. Porque isso possibilita essa entrega, né? De você se descobrir nesse processo, né? E tem uma coisa equivocada que acontece, que talvez impede muitos talentos ou muitas vontades de se transformarem. Muito obrigado. Desculpa, eu estava com sede. Então, voltando, tem uma coisa que eu acho que impede a possibilidade de se desenvolver alguma coisa, que é a nossa ideia equivocada de que a prática, não, na verdade, de que o que a gente faz, o trabalho, ele é desconexo do que nos dá prazer, né? Sabe quando a gente vê uma coisa muito mal feita, que está claramente mal feita, que é claramente um equívoco, que é um descuido, né? Parece que fica claro o abismo entre a pessoa que está fazendo e o que foi feito, né? Isso parece que é justamente o que traduz essa falta de conexão com o que se está fazendo, né? Com gostar do que você está fazendo. E essa possibilidade de... Desculpa, deixa eu tomar mais um golinho, tá? Essa é a minha primeira palestra. Muito obrigado pela atenção. Bom, estava falando do distanciamento, né, que existe entre quem faz e o que está sendo feito. E nesse sentido, se não existe essa conexão, esse carinho, a gente enche o mundo de coisa feia, de coisa desnecessária, né? Eu acho que o mundo está carente de pessoas realmente, né, conectadas com o que estão fazendo. E a outra coisa que eu acho que está diretamente conectado com essa possibilidade de criação, de criatividade, é praticar muito o que você se dedica a fazer. Não existe outro caminho. Lógico, existe a possibilidade de ter um talento muito nato que faz um atalho desse caminho, mas mesmo assim precisa de trabalho, né, de dedicação. E aí, de novo, tem uma dicotomia, né, uma separação equivocada de que a prática, o exercício de alguma coisa
é só um processo para se chegar a um objetivo, né? Eu vou fazer isso com muita dor agora, que isso vai me possibilitar uma recompensa futura, né? Que o que eu estou fazendo hoje é necessário eu passar para chegar, né, num objetivo. E a verdade é que não, a prática é o fim em si. Se você está fazendo o que você gosta, isso já é completo, você está completo no que você está fazendo, você não está esperando um resultado. Quando eu tocava no meu quarto, eu já estava satisfeito. Quando eu tocava nos bares aqui em Curitiba, para mim já era o fim, eu não estava fazendo aquilo com o objetivo de tocar no Japão. Eu estava fazendo aquilo para tocar no bar, com a intenção de fazer aquilo bem feito. E eu acho que isso me mostrou que essa conexão nos mostra que não existe erro, então, no processo. Que o erro é parte do aprendizado, é parte do caminho, né? E logo que eu comecei a me dedicar a aprender a tocar violão, de verdade mesmo, que eu senti agora eu preciso fazer alguma coisa bem feita, né? Eu me frustrava um pouco porque eu não tinha habilidade. Então eu tentava e me frustrava e sentia, eu nunca vou ser como, sei lá, as pessoas que eu admiro. E aí eu senti que, na verdade, eu tinha um tempo para aprender as coisas, que eu tinha o meu ritmo de aprender. E que era justamente isso, no momento que eu consegui decifrar esse ritmo, eu fiquei mais em paz, que eu encontrei essa paciência para perceber, de um dia para o outro eu evoluí tanto, então, legal, né? Isso já está sendo um processo. E isso me mostrou que, na verdade, o mais importante é ter resiliência mesmo, ter persistência no que você está fazendo. Tem uma história que eu gosto de contar de um amigo meu, que ele seria, assim, a pessoa menos indicada para tocar piano. E ele é apaixonado por arte, apaixonado por música, e sempre teve muita vontade de tocar piano. Só para vocês terem uma ideia, um bom pianista, a premissa básica para se tocar piano é ter dedos longos, dedos finos, mãos leves, né, justamente para ter a fluidez nesses movimentos necessários. E ele é o oposto, ele é como se fosse o Shrek, né? É a mão gorda, a junta grossa, o dedo que toca duas teclas junto, sabe, porque é muito grosso. É o oposto do que seria o ideal para ser um bom pianista, né? Mas isso não impediu ele de aprender, ele queria aprender. Ele começou a fazer aula. E o professor dele, depois de um tempo, ele se impressionou, porque ele estava tocando. É óbvio, ele não ia se transformar no Beethoven, né, no Mozart do piano, mas não era essa a intenção, ele queria só expressar o que era a vontade dele, a singularidade dele. E é isso que me parece que foi uma coisa incrível, que o que era inicialmente uma limitação para ele, né, o que para muita gente seria assim, você tem mão grossa, você não deve tocar piano, você não deve fazer isso. Na verdade, se transformou no grande diferencial dele, porque ele desenvolveu uma forma completamente dele de tocar piano, que é linda, e que está possibilitando ele fazer trilhas para cinema, para coisas maravilhosas, e traçando a carreira dele como um instrumentista que outra pessoa teria dito, não, tu tem mão muito grossa, então vai carpir, sabe, ou vai fazer qualquer outra coisa. Então, a conclusão que eu cheguei com isso tudo é que, na verdade, o que nos separa das pessoas que a gente admira, dos nossos ídolos, é só o tempo de dedicação, né? A diferença entre o quanto de dedicação existiu de uma pessoa para outra. Tempo de dedicação, não de talento necessariamente. E tem uma coisa que, daqui a pouquinho eu quero tocar mais uma música para encerrar, mas tem uma citação que eu gostaria de ler, da Martha Graham, que foi uma dançarina incrível, que revolucionou a história da dança moderna,
porque ela era inquieta, ela queria fazer alguma coisa diferente, ela queria encontrar essa expressão singular, né, que ela tinha dentro dela. E por causa disso ela se transformou. O que ela fez para a dança foi comparado ao que Picasso fez para a arte moderna. E ela fala o seguinte, que existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia que é traduzida através de você em ação. E porque há apenas um de você em toda a história, de todo o universo, essa expressão é única. E se você bloquear isso, se você não permitir isso, isso nunca vai existir em nenhum outro meio e será perdido. Essa música se chama Story of a Man e ela vai mais ou menos assim. You spend most time trying to figure out why you can never figure out just what you're trying to figure out. Spend more time living. You spend most time searching for the love that'll be searching for your love. You love to save your love for love. Spend more time loving. You spend most time talking about yourself and how it matters to yourself more than to anybody else. Spend more time listening. You spend most time judging everything as if you ever knew a thing. There's more to things than just one thing. Spend more time respecting. You spend most time worried about what's to say about your silly little ways. Isn't that silly anyway? Spend more time flowing. You spend most time fussing, laughing, hating, all times bleeding. Muito obrigado. Boa noite.